Olá, assista agora ao Jornal Panorama, que traz as principais notícias da Assembleia Legislativa. O secretário estadual de Saúde veio à Assembleia prestar contas das ações desenvolvidas pela pasta nos últimos 4 meses de 2020. Em audiência pública realizada na Comissão de Saúde, o secretário falou sobre a condição sanitária no estado e alertou para o perigo das novas cepas do coronavírus. Abertura de leitos hospitalares, plano de vacinação e temor com novas variantes da Covid-19 foram alguns dos pontos tratados pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em audiência pública da Comissão de Saúde. O gestor prestou contas das ações desenvolvidas pela SESA no último quadrimestre de 2020 e também falou sobre o cenário de mais de um ano de pandemia. Conforme os dados da SESA, o coeficiente do número de mortes por doenças infecto-contagiosas saltou de 17,6 a cada 100 mil habitantes no ano de 2019 para 135,2 em 2020. O indicador mostra a gravidade da doença e a importância de medidas efetivas que vão ao encontro com a seriedade do cenário pandêmico. Fica claro e explícito o impacto e a dimensão da violência da Covid-19 sobre o indicador de mortalidade do nosso estado. A possibilidade de que a pandemia pudesse ocasionar grandes quantidades de óbitos nunca foi subestimada pelo nosso governo. A possibilidade de que esse indicador pudesse ocorrer, inclusive com dimensões maiores, se não fosse a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, ela nunca foi subestimada por nós. E nós sempre reconhecemos que a pandemia era uma doença real. Para garantir o atendimento da população, o governo optou pela abertura de leitos hospitalares ao invés de hospitais de campanha. Segundo a SESA, desde o início da pandemia, foram abertos 1.045 leitos que poderão ser convertidos para tratamento de outras enfermidades. Isso representa um legado que será transformado em direitos no pós-pandemia. Isso representa uma opção por valorização do sistema público de saúde. A não adoção de estratégias de campanha, de hospitais de campanha no Estado, permitiu que o Estado se protegesse a novas ondas. Os hospitais de campanha representaram, ao longo do Brasil, da história da pandemia, unidades polêmicas com baixa resolutividade, com alto custo, e que os estados que optaram por eles se arrependeram em grande maioria. A respeito da vacinação, o Espírito Santo ocupa hoje o 5º lugar no ranking nacional. Ao todo, já foram distribuídas mais de 1.400.000 doses de vacinas contra a Covid-19 aqui no estado. No entanto, o secretário Nésio ressaltou a necessidade de avanço na imunização e criticou a postura do governo federal, que retardou a aquisição ampla e rápida de vacinas. Infelizmente, cabe registrar nessa audiência pública, o país prescindiu pela sua liderança nacional de adquirir todas as vacinas que foram ofertadas à União, ao PNI, ao longo do ano passado. Isso nos levou a uma quantidade de doses disponibilizadas no PNI reduzidas diante do total que poderíamos ter aplicado já nesse presente momento no nosso estado e no país. No entanto, entre as doses que chegam, a gente consegue aplicar com muita rapidez. O Espírito Santo ultrapassou 1 milhão de doses aplicadas, estamos dentre os top 5 do país no avanço de percentual da população imunizada. Por fim, o secretário alertou para a gravidade de novas cepas do coronavírus e fez um apelo para que a população mantenha as recomendações sanitárias de distanciamento social, uso de máscara e adoção da vacina quando disponibilizada. A variante indiana, que tem sido relacionada ao avanço dessa nova grande onda na Índia, foi identificada na vigilância genômica da Argentina. Nós já temos na América do Sul, num país vizinho ao Brasil, a presença da variante indiana, que teve a mudança de classificação de variante de interesse para variante de preocupação.
Essa classificação feita pela OMS, ela determina o grau de risco de que uma variante nova possa apresentar em termos de transmissão, de patogenicidade, de virulência e de mortalidade e de potencial de escape às vacinas que já foram desenvolvidas. Fazemos um apelo amplo a todas as instituições que o Pacto pela Vida se renove a cada ciclo da pandemia e que a gente consiga coesionar a sociedade, todos os atores, num grande pacto pela vida e com muita disciplina no uso das máscaras, da testagem, da procura pelo serviço de saúde em tempo oportuno e que a gente não negue a violência da doença. Durante a audiência pública, o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Dr. Hércules, reafirmou o pedido feito por meio de indicação para um programa específico de reabilitação para pacientes com sequelas da Covid-19. Um centro, precisamos na região sul, talvez em Cachoeiro, outro centro, precisamos na região norte ou noroeste também, porque tem muita gente na cadeira de rodas, tem muita gente que não consegue falar direito. Ainda ontem um amigo, um parente ligou para mim com uma dificuldade muito grande de falar, de reabilitação também da voz dessas pessoas. Então, nosso pedido, secretário, leve ao governador essa reivindicação, que é essa necessidade urgente para que seja criado esse centro. Já o deputado Torino Marques questionou as medidas de restrição adotadas pelo governo de março a abril deste ano, como a interrupção das atividades de bares e restaurantes e de escolas. É saber a motivação de proibir o retorno às aulas por tão longo tempo, mesmo com dezenas de estudos comprovando, sim, que crianças são menos transmissoras da Covid. Se tem algum estado do Brasil que teve o menor período de fechamento das escolas, foi o Espírito Santo. Na competência da gestão da educação no estado, o Espírito Santo tem o menor percentual de fechamento das escolas estaduais do país. No entanto, nós não tivemos a retomada da educação municipal por decisão dos gestores municipais. Mas a orientação explícita da CESA, em setembro do ano passado, deputado, foi que as atividades escolares poderiam ser retomadas. Inclusive, eu quero confessar aqui nessa audiência que a posição da Sociedade de Pediatria e de Infectologia foi uma posição construída e debatida comigo e com a CESA antes de ser publicada. De acordo com o secretário, as medidas foram tomadas seguindo o mapa de risco do governo do estado, que à época indicava risco extremo de contaminação. Segundo a CESA, a estratégia segue o cruzamento de dados sobre testagem, casos ativos, número de óbitos e ocupação hospitalar. A audiência pública para prestação de contas do secretário de Estado da Saúde contou ainda com a participação de representantes do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas, da OAB, de hospitais filantrópicos e do Conselho Regional de Enfermagem, além de outras entidades. Durante a semana de trabalho em plenário, os deputados aprovaram projetos de várias áreas, como a cultura e o turismo. Também votaram pela criação do Fundo de Apoio ao Produtor Rural e pela abertura de crédito para o Instituto dos Servidores. A repórter Patrícia Bravin traz detalhes destas e de outras matérias discutidas. 7 projetos de lei foram aprovados nesta semana. Na segunda-feira, 2 matérias do Executivo, que tramitaram em regime de urgência, tiveram votos favoráveis do plenário. Um deles abre crédito de quase 2 bilhões e 200 milhões de reais para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. O outro também trata de crédito, R$10 mil para a realização de concurso público no Corpo de Bombeiros Militar. Esse repasse pequeno de R$10 mil é para complementar o orçamento da CESP, é muito comum isso, da Secretaria de Segurança, para a realização de concurso público. A Assembleia Legislativa aprovou, nós fizemos todos os ajustes necessários e o governo autorizou, e agora nós teremos celeridade na contratação de até 100 delegados, substitutos e delegados para suprir a carência nas delegacias da Polícia Civil do nosso Estado. Nós também falamos sobre o efetivo, que a segurança pública é muito importante para as pessoas. Então, quando o governo do Estado realiza concurso público, ele está aumentando o efetivo, ele está ampliando a oferta de serviço à população. Em relação ao IPAJM,
é um ajuste importante, são recursos para pagamento de aposentados, das pessoas que já deram a sua contribuição. A Assembleia votou a reforma da Previdência do nosso Estado, mas essa reforma ela é uma escalada. Então, todos os anos vem sendo assim, o governo aporta recurso do Caixa para o orçamento do Instituto de Previdência para pagar os aposentados. O que foi feito agora foi isso. Não é criação de nova receita. O governo corta recursos da Secretaria de Planejamento, cortou recursos da Secretaria de Agricultura, foi espremendo, ajustando e enviando, pedindo autorização à Assembleia para enviar para o Instituto de Previdência para pagar os aposentados, pensionistas que deram a sua contribuição e estão lá na folha de pagamento do IPAJM. É exatamente isso que nós votamos aqui hoje. Proposta do Executivo, que cria o Fundo de Apoio Rural, o FAR, teve apoio unânime do plenário. O fundo pretende garantir o acesso facilitado ao crédito por meio de financiamentos para produtores rurais dos municípios atingidos por desastres naturais e intempéries climáticas. O Fundo de Apoio Rural, ele vem de uma necessidade muito grande dos produtores rurais que estão impactados com muitas dívidas por conta dos longos períodos de chuva e um período extenso de estiagem que teve no Espírito Santo, onde eles tiveram uma perda substancial na produção. E não colhendo, não tiveram como cumprir com os créditos. O nosso Estado, o nosso produtor, ele é um produtor que paga. O nível de endividamento no Espírito Santo, na área rural, é de 3% de inadimplência, ou seja, nosso produtor ele cumpre com os compromissos e ele precisa desse reforço do governo para poder ele ter acesso a esses créditos e ele poder desafogar um pouco. Não vai resolver o problema, mas vai dar um alívio nesse período de dificuldade que se intensifica principalmente com a pandemia. Foi um pedido que a gente vem fazendo desde o ano passado. Em fevereiro nós fizemos uma indicação de uma política que fizesse essa compensação ao produtor rural, especialmente nas regiões que foram fortemente atingidas pelas chuvas, pela queda de granizo e pela seca que assolou o norte e o noroeste do Espírito Santo, pegando inclusive parte do sul. A reestruturação do INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, também foi analisada. Por lei complementar, foram extintos 154 cargos vagos e 99 que estão para vagar de auxiliar de desenvolvimento rural, pertencente ao quadro de servidores efetivos. A proposta não teve unanimidade. Entendemos a argumentação do governo de que parte desses cargos eles só são necessários, desses profissionais só são necessários numa parte do ano, nós entendemos isso. Por outro lado, seria necessário explicar categoricamente essa extinção de tantos cargos, se isso realmente é necessário. Por outro lado, uma outra preocupação que nós temos, uma vez extintos esses cargos, e aí abre a possibilidade de contratação de terceirizados, e de comissionados, se nós não estamos criando mais um cabide de emprego, ampliando ainda mais o cabide de emprego que já existe no governo do Estado. Porque por onde você olha, em instituições do Estado, secretarias e outras, o número de comissionados é exorbitante, que são empregados sem concurso, sem um processo seletivo democrático, enfim. Então, por isso, nós votamos contra, Por que eu votei sim com reservas? Poderia ter votado não. Mas houve uma movimentação do governo em função do trabalho de parlamentares diversos, em função dos sindipúblicos, em função da ação da Associação dos Servidores do INCAPER, para que fossem mantidos, no mínimo, os cargos que estão hoje ocupados, que a proposta inicial era a extinção de todos. Essa posição que me leva a votar, mas a solicitar ao governo uma reabertura de conversa com esses atores. A rota do Vale do Empoçado, uma região de cordilheiras e cachoeiras no município de Afonso Cláudio, foi criada por iniciativa do deputado Alexandre Quintino.
E os grupos de danças italianas e alemãs foram declarados como patrimônio cultural e material do Estado, com a aprovação do projeto de lei do deputado Rafael Favato. Voltamos ao estúdio, Vanderlei. Obrigado, Patrícia. E o Jornal Panorama de hoje chega ao fim e a gente reforça o alerta sobre os cuidados com o coronavírus. Por isso, mantenha distanciamento social, evite aglomerações, se puder, fique em casa, mas se sair, use máscara e álcool em gel. Lembrando que a TV Assembleia agora está mais perto de você no canal 3.2.